Olá, eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. O Opposite Extremes de hoje fala com Daisy Lins. Daisy Lins está coordenando um workshop de cinema e produção para atores, diretores em São Paulo e vai nos contar um pouquinho mais a respeito. Boa noite, Daisy, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bem, o nosso objetivo é básico e bem direto, né? Nós dividimos em 3 módulos para preparar realmente o produtor, o diretor ou mesmo um publicitário, né? A gente ensina na prática o que é cinema, o que é uma captação, o que se deve ser feito de início para você começar uma produção cinematográfica. A ideia do projeto é crescer o mercado cinematográfico, é colocar os profissionais que estão perdidos no mercado, realmente entrar e trabalhar com aquilo que ele quer, que é o cinema. Isso foi o que me deu mais força para que eu fizesse esse evento, que já se tornou um festival de cinema também, e curso. Eu me inspirei no Cris Rodrigues, que é uma das referências de produtores executivos, que foi quem produziu o filme Macunaíma. Que maravilha! Me conta um pouquinho da sua relação com esse grande mestre, como é que ele influenciou na sua carreira até o momento em que ele se foi? Bem, o Cris, ele tinha uma visão do cinema bem parecida com quem ama o cinema. Então, quem ama o cinema, ele não quer uma informação restrita, ele não quer produzir sozinho. Então, ele queria que mais pessoas fizessem cinema. Ele queria que as pessoas tivessem acesso às informações corretas, diretas. Para você ter ideia, eu convidei algumas instituições que têm o curso de cinema aí em São Paulo, e o coordenador me respondeu que nós éramos concorrentes. Ah, meu Deus. Aí você veja bem, que visão ridícula dessa pessoa que não quer dar a real do que é o cinema, de ensinar realmente como fazer cinema. Então, mas nós temos aí o apoio da PUC, do Teatro Tuca. Maravilha. Que tem a garantia do que é o cinema, não é? Do que é formar os seus alunos e dar mais informações para que esse profissional lá na frente saiba como produzir. Então, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando. Como essa instituição quer ensinar cinema se ele acha que a informação é pulverização daquilo? Eu fiquei realmente meio decepcionada com a instituição. Nossa, eu fico mais decepcionada ainda de escutar um relato desses, porque eu cheguei no seu curso por indicação, o ouvinte que me conhece fique sabendo que eu me matriculei no curso, e no meio dessa agenda de produção, a Daisy está me concedendo essa entrevista, e na verdade, para os profissionais que, enfim, no meu caso, assim, eu não sou exatamente de cinema, mas eu busco conhecer melhor, por ter família envolvida com TV, com arte, mas sempre foi muito notório essa coisa de portas fechadas, mas eu não imaginava que as faculdades compactuassem com isso. É uma decepção mesmo, né? Mas o mercado é assim, né? Tanto que você vê quase sempre os mesmos atores, a mesma produção no cinema. Então, justamente isso que eu quero passar. Gente, eles estão diretos, estão juntos, porque eles se produzem.
Então, é o que eu quero ensinar, é o que eu quero passar, né? Há 4 anos eu descobri isso, né? Eu demorei porque eu não conhecia ninguém da área do cinema. Agora sim, agora eu conheço muita gente do cinema. Mas é difícil entrar, é muito difícil entrar, mas não é impossível. Se você tem um bom roteiro, e se você tem um bom projeto, e se você sabe do que você está falando, as pessoas vão acreditar no seu projeto. Uma outra coisa muito importante, que as pessoas que querem trabalhar com cinema não sabem. Às vezes eles pensam que para produzir cinema tem que ter uma produtora. Gente, existe produtor associado. O que significa? Você vai convidar uma produtora para administrar o seu patrocínio e você, junto com a produtora, como você é proprietário da obra, você entra como produtor associado desse projeto. Então vocês trabalham juntos. Você é a pessoa física e a produtora, a pessoa jurídica que vai responder com as notas e tudo mais. Então, que fique bem claro isso para as pessoas entenderem que você só precisa aprender a produzir. Tem um movimento de fora que hoje é muito notório aqui no Brasil, que são os filmmakers, movie makers, que usam muito da internet. Eu teria assim N nomes, mas eles são de segmentos, para falar a verdade, de documentário que eu acompanho e tudo, mas o acesso à internet facilita, por exemplo, criar-se um novo paradigma para o cinema nacional, de repente ele acontecer no Dailymotion ou no YouTube com a devida divulgação. Você acha que isso seria mais viável do que, além dos custos de produção de todo esse caminho, entrar na fila da sala de cinema, que tem uma série de implicações? Não seria impossível, né? Agora, o problema seria se nós pensarmos uma grande produção que ela vai passar em um canal do YouTube, por exemplo. Como seria cobrado? Não é? Porque tem a Ancine. Uhum. Né? Então, a Ancine tem todo o direito. O seu distribuidor que negociou com a Ancine, com as empresas e tudo mais, eles pedem porcentagem da sua bilheteria. A Ancine te dá 10% do seu projeto inteiro. Então, tem umas coisas que viabiliza, né, para você realmente tirar as pessoas de casa e levar ao cinema, né? Essa é a grande ideia. Agora, o que a internet poderia somar nisso? Poderia somar, poderia. Agora, as músicas podem ser baixadas, né? E o ECAD e o selo passa para o artista. Isso poderia ser feito com cinema, sim, né? Teria que conversar com a Ancine de que forma a gente poderia fazer isso. Mas o Netflix, a internet... por exemplo, assim, um sistema tipo Netflix que você paga paga um valorzinho como se fosse a antiga locação. Uhum. Poderia sim. Agora existe toda a questão da qualidade, não é? Então você tem a era digital, você tem o Red, você tem algumas opções de filmagem. Então teria que ver se esse custo e essa negociação com o YouTube seria viável. Mas eu acho que poderia negociar não os filmes que estão sendo lançados. Eu acho que o cinema ainda tem que segurar isso por um tempo, mas poderia ser assim. Se com 6 meses o filme ele vai para a locadora, então também disponibilizar na internet poderia ser um caminho, uma possibilidade, né? Já que as pessoas estão conectadas o tempo inteiro, né? A televisão passou a ser
ficou em segundo plano. As pessoas estão na internet e a televisão ligada, né? Mas o cinema ainda é a coisa fascinante, né? A gente que dirige, que produz, a gente sente essa coisa mais viva de você ver o cinema lotado, de você ver as filas, e também a dimensão. A tela grande. Eu acho que não só isso, mas o cinema é mágico, né? E eu acho que torná-lo não sei se eu acho que seria reduzir. Daisy, me fala um pouquinho a respeito da sua carreira até o momento em que você se transformou numa filmmaker. Olha, trabalho no teatro desde os 14 anos, né? Fiz 4 ou 5 novelas, algumas coisas. Teatro fiz muito. Mas o desejo, enquanto atriz, de aparecer numa telona, eu persistia, né? Testes, barará, como todo mundo faz. Mas eu acordei, eu falei, gente, eu tô perdendo tempo com isso, não é por aí, eu tô no caminho errado. Eu tô vendo os meus amigos que são atores se produzindo e indo pro cinema. Wagner Moura, por exemplo. Por que o Wagner... no evento, né? Não, ele está no elenco do filme. Ambição e Paixão. Ele, por exemplo, se produz o tempo inteiro. Lázaro Ramos, a mesma coisa. Entre outros que estão se produzindo. Então, essa foi o que abriu a minha visão e disse, opa, você tem que aprender a produzir. Então, desde então, eu fiz participação num filme Não Pare na Pista, que foi lançado em agosto. Fiz uma RIP, senti o que é cinema ali bem de perto, como atriz, não só como produtora, e vi que o cinema é o caminho, não só para mim, mas para todo mundo que quer ser reconhecido com a sua arte, que quer ser reconhecido como um produtor, enfim. Esse é o caminho. E nós estamos tendo o apoio do governo federal, de empresas. Por incrível que pareça, nós estamos produzindo muito mais filmes do que 10 anos atrás. Então, a gente tem leis de incentivos que nos apoiam cada vez mais. Então, está o caminho aberto. Vamos produzir cinema, que o Brasil precisa ser reconhecido pela sua arte cinematográfica. Fala um pouquinho do seu filme. O meu filme, ele é baseado na obra, no livro da autora Tânia de Mello, Cabelo de Petróleo, Ambição e Paixão. Ambição e Paixão. Eu fui convidada por ela para roteirizar a história. Fiz o roteiro. E no dia que eu fui registrar, na fila, assim, do nada, estava assim, atrás eu estava falando com a Tânia sobre o termo de referência, e aí ele ouviu, eu não sabia que era o Zé Wilker que estava atrás, porque estava uma fila terrível. Ele fez assim no meu ombro, eu olhei, ele falou, nossa, você poderia mandar esse roteiro para eu ler? Eu olhei assim para ele e falei, deve ser, não sei, será que isso está acontecendo mesmo comigo? Então eu tinha uma cópia do roteiro e dei para ele. Dias depois, já não esperava que ele fosse me responder ou qualquer coisa, mas aí eu atendi o telefone, era aquela voz grave. Gostaria de falar com a Daisy Lynch. É ela. É o Wilker. Quem? Nossa, tremeu. Sim, é o Zé Wilker. Olha, eu li seu roteiro é maravilhoso. Eu até o convidei, mas ele estava em outros projetos, mas ele disse, olha, não vou poder aceitar que eu estou em outros projetos. Então, ouvir isso do Zé Wilker, que é um cara que é referência do cinema, um cara que veio lá do Nordeste, né?
um cara que é um ótimo diretor, que tudo que ele faz é tudo maravilhoso, porque eu não me contento em ter perdido, mas uma estrela é sempre lembrada. Então eu tenho muito orgulho desse primeiro filho, e acredito que venham mais. No elenco, nós temos Maite Proença, que vai fazer a Lorena, nós temos o Wagner, nós temos o Marco Antônio Gimenez, temos um grande elenco. Nossa, só gente forte. Realmente. Um bom elenco. Quero parabenizar pela realização. E a direção da Cris D'Amato, que foi escolha do Cris Rodrigues, que faleceu ano passado. Fala um pouquinho da sua relação com o Cris Rodrigues. Eu acho que tem detalhes bem marcantes, né? Dessa desenvoltura que você teve com ele. O Cris é uma referência do cinema, né? De produtor executivo no Brasil. Ele que produziu o filme Macunaíma, né, que foi aonde o cinema brasileiro começou a criar um pouquinho da sua asa. Então nós temos... Eu e o Cris, nós nos conhecemos quando eu estava ainda tentando desenvolver e conhecer o que era o cinema. Então, nós nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro, e conversando, ele disse: olha, essa é a minha visão de cinema. Você quer fazer com que as pessoas aprendam a fazer cinema, que o cinema cresça, você não vê de uma forma egoísta, como uma grande maioria vê. E foi assim que ele disse: então, como você me convidou para ser produtor executivo do seu filme, eu digo aqui que aceito, não só por você ter a mesma visão, mas também pela história, que a história é muito boa. E ele também me ajudou, junto com a Bruna Rodrigues, a fazer o roteiro de filmagem. Então vai ficar aí uma última obra do Cris Rodrigues como roteirista, como produtor executivo, porque tanto esse Festival de Cinema e Produção quanto o filme, a gente dedica a aceitação do nosso projeto, das pessoas acreditarem ao Cris, porque ele para toda geração do cinema, tanto antiga como os novos, conhece e sabe quem é o Cris Rodrigues. Maravilha. E o teu lado, atriz, como é que ele fica no meio disso? Porque agora a sua dimensão, ela mudou praticamente, assim, você cresceu, mas a parte de dramaturgia você vai colocar ela como? Para você? Olha, para mim, essa parte foi... Eu no início eu achava que iria me dividir, mas não. Essa questão de você se colocar como roteirista, como produtor, você vê as coisas de uma forma de cima. Você tem uma visão panorâmica de tudo. Eu cresci enquanto atriz, muito, porque eu entendo melhor quando um diretor diz não vira, fica assim, dá a fala assim, porque quando a gente escreve a gente visualiza, né? Enquanto eu escrevia aquele roteiro, eu via a Maite fazendo. E caiu como uma luva. A Maite leu... Desculpa. Maravilha que ela aceitou fazer, né? Pois é. E a gente... Então, assim, caiu como uma luva. Então, melhora. E você respeita até mais. Eu sempre respeitei, até a mulher do cafezinho, até quem for. Mas você respeita mais ainda os produtores... Tudo, quem faz parte da equipe inteira, você entende
melhor a importância de cada um, porque um filme é muita gente, né, para você juntar, para você trabalhar junto. Então, o cinema me deu essa visão, me deu esse entendimento como pessoa. Eu melhorei como pessoa até. Eu sempre fui alguém legal, mas eu acho que me tornei melhor. E que honra estar falando com você, porque quando eu busquei o curso, eu estava cheia de curiosidade. Eu fico muito feliz de você ter aceitado dar essa entrevista para Seres aqui no Opposite Extremes. E eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva do que vai ser o curso para os alunos. Por exemplo, desde a pessoa que teve contato com o teatro, com a dramaturgia, que é meu caso, mas que não está redondinha, né, assim, que vem daquelas aulas de teatro, tudo. Como é que vai ser, assim, esses 3 módulos, tanto assim, para mim que não tenho nenhuma prática com essa arte, né, com a 7ª arte, não tenho nenhuma experiência, e como é para os intermediários, para os avançados? Me fala um pouquinho. Nós vamos pegar qualquer pessoa que já atuou ou que não atuou, mas tem curiosidade de saber o que é cinema, ou quem fez cinema, que tem a graduação, mas que não tem a prática, o ator que nunca fez cinema e aquele roteirista que até escreve, mas não sabe fazer um roteiro. Tem uma grande diferença, tá, gente? A pessoa que sabe escrever e a pessoa que sabe fazer roteiro. São coisas totalmente diferentes. Então, nós vamos ensinar do termo de referência até o filme para distribuir nos cinemas. Então, como é que eu faço um termo de referência? É o seguinte, nós vamos pegar 3 pontos importantes da sua história. Quais são? Escreve aqui, pronto. Vamos falar sobre pré-sal. Ok, então vamos desenvolver o que é que nós vamos falar no roteiro. A gente tem que escrever aqui em 15 linhas. Vamos escrever. Depois desse termo de referência, nós vamos analisar, ver se é aquilo que a gente quer na história do roteiro, e aí escrever o roteiro. E como fazer um roteiro? A gente vai dizer exatamente como tem que fazer. E a câmera? A gente diz como é que está a câmera? Olha, a câmera não. Aí é um roteiro técnico. A gente vai falar aqui se ele está dentro de um quarto, se ele está sentado. A gente vai dar essas indicações. Então, tudo. Nós vamos trabalhar tanto o ator, que já atuou, até a pessoa que nunca teve contato com o cinema. Eles vão ser divididos em 3 módulos para isso. Que é para a pessoa pegar bem, entender. Nós não vamos ficar dando aula teórica. Nós não vamos fazer isso. A gente vai dar a prática. Você vai sair de lá sabendo o que é cinema e fazer cinema. Essa questão de teoria e prática, Daisy, dos tempos assim que eu estudei teatro, o pessoal tinha como referência Stanislavski, aqueles grandes autores, e hoje a gente percebe que nos cursos voltados para TV, para cinema, eu confesso o meu desconhecimento, mas em virtude da velocidade, a velocidade da mídia, o cinema também ele é mais reduzido ainda, tem que ser muito dinâmico e muito bem feito. Fala um pouquinho da sua percepção em relação a essa mudança dessa aplicação técnica e prática, porque ainda as escolas lecionam o clássico, né? Eu não no sentido pejorativo, lento, né? Aquela expressão lenta que você desenvolve no teatro com uma super pausa,
Aí de repente a pessoa já vai para um curso de TV, que tem que ir mais rápido, e no cinema isso reduz mais ainda. Sim, eu entendo e até apoio, né? Eu fiz Wolf Maia, eu fiz Macunaíma. É importante fazer, é importante ler a história, claro que é, para a parte intelectual do ator. Acho importantíssimo. Assim como você tem que continuar lendo bons livros, ler boas referências e ver também os ruins, que é para você aprender a não fazer a coisa ruim. Mas o cinema, a coisa da redução, eu sempre falo, e agora tenho uma visão melhor ainda disso. Eu costumo dizer para os alunos que eu preparo ou que eu dou aula, que quando a gente diz que é para passar a naturalidade, não é só ser o natural, mas sentir isso. Isso a gente dá esse conselho quando é para TV. No cinema, a gente já diz o seguinte, porque a gente não pode ficar cortando muito. Então, porque a gente perde qualidade. Então, o que a gente conversa? O que é importante para uma boa cena? Essa troca entre 3 pessoas importantíssimas: ator, direção de fotografia e o diretor de cena. Tem que haver uma troca entre eles. A lente ela passa a pura verdade. Se o ator não está sentindo, vai passar que é mentira. Então, o cinema tem isso. Ele reduz mesmo. Se a TV é pequena, que você acha que você não pode se movimentar, o cinema é a mesma coisa. Porque ele necessita da verdade. No teatro, a gente já tem a possibilidade de interpretar essa emoção. Não necessariamente sentir. Porque o teatro é corpo, é gesto. Então, você consegue fazer isso no teatro. Mas no cinema tem que ser a verdade. Entendi. Então, para quem vai querer estudar conosco, quais são as coordenadas? Quem quer, entre no site da ingressorapido.com.br. Vocês vão ser preparados com os maiores diretores de cinema do Brasil, Malu de Martino, Walter Lima Júnior, com atores, amigos da Globo, Marcos Breda, roteirista como o Tiago Luciano, que escreve a série Meu Amigo Imposto, do canal Viva, Marcos Breda, que está em Sexo e as Negras. Então nós vamos ensinar e passar tanto às pessoas que escrevem, os roteiristas que vão estar presentes, mas também os diretores. E o que os diretores vão passar para vocês? Vão passar técnica de direção, quais os melhores equipamentos para aquela cena. Os técnicos vão dizer de que forma vão ser colocadas, quais os equipamentos e quais são os melhores. Então, nós vamos dar e tudo ali, ao vivo. Teve dúvida, anota, vamos ter caixinha de sugestão, então no outro dia a gente já vai falar daquilo que tá difícil, que está complicado. Essa é a ideia. Então, quem estuda cinema, quem tem curiosidade, quem é ator que quer fazer seu filme, que quer ir para as telas, ou para os curiosos, ou para as pessoas que estão fazendo publicidade, que estão aí no mercado. Então, o cinema, técnicos, não é? Então, venham todos, dia 28, no espaço APAS, Lapa, São Paulo, e corre que está acabando. Deise, super obrigada por você ter aberto esse espacinho na agenda para falar conosco. Agradeço de monte.
Eu sou ouvinte, né? Você sabe disso, né? Então eu gosto muito do seu programa, apoio e sei da importância do seu programa. Acredito que as pessoas que estão ouvindo são as pessoas que gostam e que assistem cinema e que entendem de cinema ou querem entender o que é cinema. Então essa é a grande oportunidade de nós juntarmos a vontade, o amor, a necessidade, tudo num só e sem rodeios. Nós vamos para a prática. Então, dia 28, todos nós lá. Todos. E para você que está ouvindo, quiser participar, acessa na internet. E se você tem algum amigo que de repente queira estar conosco, é só passar a dica. Exatamente. E lembra para os seus ouvintes, né, que vocês têm 2 bolsas, né, para você pegar 2 sortudos aí, ouvintes do programa. Aí a gente fala com o Ciro que faz o sorteio durante a semana e a gente vai estar anunciando. Só que tem que ser aqui do Brasil, tá, gente? Ou de São Paulo que possa estar presente. Quem for fora de São Paulo vai precisar se agendar. Então a dica é quem tem a mobilidade para estar em São Paulo no dia 28. Muito obrigada, Daisy. Agradeço a audiência. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes.